A gente não pode gastar mais do que tem. A gente só pode gastar o que a gente tem. Mas se for para a gente fazer uma coisa nova, a gente pode fazer uma dívida. E o Brasil está precisando. O país de Chávez e Maduro anunciou que não tem como pagar uma dívida de 5 bilhões de dólares com o Brasil. Não entrou na conta o $1 bilhão da refinaria previsto no contrato que a Venezuela rompeu sem explicações. A Petrobras bancou sozinha a refinaria mais cara e mais inútil do mundo. Graças à ideia de jerico de Lula, o superávit cresceu e o calote também. Duas ditaduras latino-americanas receberam do BNDES entre 2007 e 2015, durante os governos do PT, 11 bilhões de reais em empréstimos. Mas desde 2018, Venezuela e Cuba não honraram mais os pagamentos e viraram devedores bilionários do banco público. A quantia daria para construir mais de 850 hospitais. O valor total do calote surpreende. São 3 bilhões e 500 milhões de reais. As informações estão no site do BNDES. As remessas foram entre os anos de 2007 e 2015, período de 2 governos petistas. O dinheiro serviu para financiar obras do Porto Mariel, em Cuba, e também o metrô da capital da Venezuela, Caracas. A Venezuela ficou com a maior fatia, 7 bilhões e 800 milhões de reais. O empréstimo ao país de Hugo Chávez e Nicolás Maduro teve a menor taxa de juros do programa de financiamentos do BNDES, 1,2% ao ano. Cuba, dos irmãos Castro, recentemente tomada por protestos contra o governo comunista, recebeu 3 bilhões e 400 milhões de reais. A ilha teve o maior prazo para pagamento da dívida, 25 anos. Ao todo, os dois países têm 55 prestações atrasadas da dívida. Cuba tem 13 parcelas em aberto, já a Venezuela, 42. Para não ficar numa situação ainda mais complicada, o BNDES acionou um mecanismo de ressarcimento desses valores. É o Fundo de Garantia à Exportação, uma espécie de seguro contra quem deve e não paga. O banco, no caso o BNDES, não sofreu o calote, mas o Brasil sofreu. E esse valor foi muito superior a qualquer nível razoável de estímulo. Já esse economista diz que podem não existir problemas jurídicos no empréstimo, mas os dois países foram privilegiados porque tinham proximidade política com o Brasil na época e que não teriam, em qualquer parte do mundo, as garantias dadas pelo BNDES. Boa parte dos financiamentos não foi pago e não será pago. Isso sinaliza que esses países não tiveram uma análise creditícia adequada e que, portanto, outros critérios que não financeiros muito provavelmente interferiram na aprovação dessas operações. Essa economista calcula como a enorme quantia poderia ter sido usada para o benefício do povo brasileiro. Se utilizássemos esse dinheiro para a construção de hospitais aqui no Brasil, a gente conseguiria construir, por exemplo, 853 hospitais. O BNDES foi procurado, mas não quis gravar a entrevista. O Partido dos Trabalhadores não respondeu ao contato da nossa produção. Uai, seu app de vídeos curtos.